Pessoal, tudo bom? Boa tarde! Então, como vocês estão? E como que tem sido a semana, as atividades, tudo certinho? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Nossa aula, hoje, quinta-feira, nós temos duas aulas. A aula de História e a aula de Geografia. Então, como sempre, nós vamos começar pela aula de História. E hoje a nossa aula vai ser nessa folhinha aqui. Então, peguem ela aí e acompanhem com a tia. O título da nossa aula de hoje, como tá aí já na folhinha, são as grandes navegações. Nós já começamos a falar desse assunto semana passada. E hoje vai ser só para reforçar um pouco dessa parte da história do nosso país, tá bom? Então vamos lá, acompanhem aí. Então, meus amores, o que a gente precisa entender? Que as grandes navegações já aconteciam naquela época, antes do descobrimento do Brasil. Só que Portugal, ele estava querendo se engajar mais no comércio. Porque ele sabia que os árabes já eram muito assim desenvoltos com isso, já estavam por dentro, familiarizados com o comércio. Mas Portugal queria também entrar nesse novo negócio. E aí conta, né, a história nos traz que Portugal então começou, deu início às navegações, às expedições pelo Oceano Atlântico. E acabaram que essas navegações resultou no descobrimento do Brasil, tá? Mas foi um pouco sem querer, sim, que o Brasil foi descoberto, porque eles não saíram com o intuito de, eu vou descobrir o Brasil. Não, eles saíram com o intuito de chegar até as Índias, né? Que era no continente asiático, que era e é a Índia no continente asiático, e aí acabou que chegaram até o Brasil, não é mesmo? Então vamos lá para nossa folhinha. A folhinha fala assim: grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos. Que séculos são esses? Isso, dê um tempinho para vocês responderem. Século XV e século XVI. O pioneiro foi resultado de condições políticas, comerciais, geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. Por que ele fala que o Portugal foi pioneiro? Porque daquela região ali da Europa não tinha ainda países que se lançavam nessa jornada. Então Portugal, nesse sentido, foi pioneiro. Mas quando a tia fala que o comércio já existia, as expedições, as navegações já existiam, porque naquela época tudo era feito, né, através dos oceanos. Não existia estradas, carros para levar de um país para o outro, avião, não existia isso. Então tudo era feito através de navios, né, embarcações pelos oceanos. Segundo parágrafo. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeira, ilhas atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano, que foi em 1492. Já em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América portuguesa. Quando falamos de grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro nas navegações e exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. Então, se ele queria se engajar no comércio, ele precisava ir e vir mais rápido, ele precisava arranjar outras rotas mais rápidas, tá bom?
O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores. Podemos citar dois deles. Então, por que Portugal foi o primeiro dessa região a se lançar nessas navegações? Primeiro, porque ele tinha um interesse de expansão comercial. Ele queria expandir o seu comércio, como a gente já falou, ele tinha interesses comerciais. Então, ele foi um dos primeiros. E o segundo, porque a localização geográfica facilitava. Ele está mais perto da costa, né, ali, então ele consegue o acesso mais rápido também, mais rápido que outros países. Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV. Essa estabilidade garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Então, ele só conseguiu porque a sua vida política era estável, não tinha entra um, sai outro, uma hora um governo, outra hora outro governo, não tinha isso. Então, como ele era um país mais estabilizado, ele conseguia ter acesso a tecnologias náuticas para conseguir chegar cada vez mais longe nessa caminhada, nessas descobertas. Territorialmente falando, Portugal também estava em uma posição muito mais estável que seus vizinhos. Na questão comercial, Portugal possuía certa vocação para o comércio, fruto do período em que os mouros dominaram o país. Essa vocação para o comércio acabou sendo incentivada pelos comerciantes genoveses, que passaram a investir em Lisboa, transformando a cidade em um importante centro comercial. Há também a questão geográfica, que garantia às caravelas em Portugal um rápido acesso às correntes marítimas. Além disso, Portugal estava mais próximo da costa da África e era, portanto, uma porta de saída para encontrar uma nova rota para a Índia, local que havia o comércio de especiarias, produto muito valorizado no mercado europeu. Então, foi isso que a tia já comentou com vocês. As vantagens geográficas favoreceram também o Portugal a se tornar um dos primeiros países a explorar o Oceano Atlântico, tá? Não esqueçam disso, porque lá para o Oceano Índico, Pacífico, já havia explorações, porque os árabes lá já estavam mais familiarizados com o comércio. Os portugueses, na busca de terras da terra das especiarias. Então, se eu perguntar, qual é a terra das especiarias? Qual era a terra? A Índia, tá? As Índias, né, que falam. Foi de Portugal que muitos anos atrás, em 8 de março de 1500, partiu uma grande expedição de navegadores. Eram 13 navios, 10 naus e 3 caravelas que transportavam perto de 1.200 homens. A expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral. O objetivo era alcançar as Índias. Então, olha como que foi grande essa expedição. 13 caravelas, 10 naus e eles transportavam cerca de 1.200 homens. E não era uma viagem muito rápida, não. Eles demoravam um tempão saindo de Portugal até chegar no destino que eles queriam. Então, era uma viagem bem cansativa e preocupante. Aí, meus amores, virando a folha, vai continuar falando que eles iam comercializar as mercadorias e levar a religião também católica para outros povos, porque Portugal tinha religião católica, mas lá nas Índias já eram outras religiões. E aí de lá eles trariam também as valiosas especiarias, que aí a folhinha fala, cita como a pimenta, malagueta, o cravo, a canela, né? Também tinha seda, tinha perfumes e por aí vai, tá? Seda é tecido, né? Isso tudo naquela época. Por que as especiarias eram tão cobiçadas? Porque eram elas que conservavam as comidas, as carnes. Porque pensa bem, naquela época tinha luz elétrica? Não.
Tinha como fabricar gelo ou tinha geladeira para armazenar comida? Não. Então eram essas especiarias que conservavam as comidas. Por isso que elas eram tão cobiçadas. Aí, depois vem assim, um tópico. A viagem. Os portugueses iniciaram as grandes navegações, faltou aí, tá? As grandes navegações marítimas pelo Oceano Atlântico. Essa viagem foi muito lenta. Levou 44 dias para chegar no Brasil. Hoje, um cruzeiro, fala aí na atividade. Hoje, um cruzeiro que as pessoas fazem, né? A passeio dura no máximo assim uns 15 dias. Olha só a diferença, pessoal. E na viagem tinha algo que preocupava muito os marinheiros, que era uma doença chamada escoburto. Era a maior ameaça para os marinheiros. As gengivas adormeciam e a parte doente tinha que ser cortada. Olha só que loucura. Pois é, não tinha remédio, não existia cura, né? Remédio para isso. E aí como que ficava? Então essa doença assombrava os marinheiros. Aí o próximo parágrafo fala que no dia 22 de abril de 1500, os navegadores avistaram uma elevação que chamavam de Monte Pascoal, hoje no atual estado da Bahia. A viagem e a chegada do Brasil foram relatadas por quem? Como que a gente sabe que isso aconteceu? Porque teve alguém para relatar, teve alguém para escrever sobre. E nesse caso foi o Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão encarregado de anotar os acontecimentos da viagem. Ele anotava tudo, porque ele tinha que prestar contas, né? O rei de Portugal precisava saber o que estava acontecendo. Porque mediante a essas anotações, eles iam, então já que aconteceu isso, não vamos mais por esse caminho, vamos fazer o outro caminho. Ou já que aconteceu isso com o barco nessa determinada região, é melhor a gente deixar para ir daqui a tantos dias, porque isso já vai ter passado. Alguma coisa assim, entendeu? Então eles precisavam ter tudo anotado. E quem fez esse relato foi o Pero Vaz de Caminha. Aí depois vem os primeiros habitantes, que aí a gente já sabe, né, que são os índios, e o Pero Vaz de Caminha vai relatar através da carta como que foi o primeiro contato, isso aí a gente já falou. Depois, a tia traz, lembre-se que é um resumão dessa parte, então isso é muito interessante. Eu não vou ler para não ficar muito extenso o nosso vídeo e cansativo para vocês, mas vocês precisam ler e entender o que está escrito nesse quadrado amarelo aí da folha de vocês. E por último, a tia coloca esse mapa aqui, que é o mapa onde mostra algumas expedições portuguesas e o caminho que eles fizeram para chegar no Brasil e depois para chegarem nas Índias. Tá bom, meus amores? Espero que não tenha sido tão ruim, a aula não tenha sido assim enjoada para vocês. Eu sei que não a aula de história falando mesmo, a gente só explicando, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? De coração que vocês tenham gostado. Tente levar a história quando a tia está contando ou quando vocês estão lendo, tenta imaginar, feche os olhos e imagine como seria vocês chegarem numa caravela, numa terra, numa ilha deserta, né? Porque eles só viam um pedaço de terra, então achavam que eram ilhas. Imaginem, para ver porque assim a aula vai se tornar um pouco mais interessante. Eu adoro essa parte da história, eu queria muito que vocês gostassem também, porque conta como que foi construída a história do nosso país, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouco na nossa aula de geografia. Tchau!